Paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui para desfrutarmos da palavra do Senhor, de algo de bom que o Senhor tem para as nossas vidas. É com muita alegria que nós estamos aqui gravando mais essa palavra, porque cremos que vai chegar nas pessoas, vai atingir o seu objetivo. Nada é feito por acaso, tudo é feito com um propósito e Deus tem um propósito em todas as coisas. O tema da palavra de hoje é os milagres de Jesus. Nós vamos falar hoje, fazer alguns comentários sobre alguns milagres que Jesus fez. São muitos milagres, um mais bonito do que o outro, um mais lindo que o outro. E aí eu tive que escolher alguns para que pudesse falar aqui hoje. Mas é importante que você preste atenção, que você esteja atento, para que você possa receber tudo que o querido Espírito Santo tem para você neste dia. Eu quero exaltar a presença do Espírito Santo, agradecer a presença do Espírito Santo, o carinho, o amor que Ele tem, Ele ter sido guia, Ele ter conduzido mais uma palavra, porque tudo passa por Ele, tudo é definido por Ele. Toda palavra que chega aqui e que eu trago para vocês, o Espírito Santo sempre está à frente, sempre está no controle. Então, mais uma vez eu quero agradecer pela atuação dEle, pelo poder dEle, por Ele ser esse guia tão maravilhoso. E, como eu falei, nós vamos falar sobre os milagres. Os milagres de Jesus são maravilhosos. São muitos. E um é mais lindo que o outro. Só que o que nós vamos ver hoje é a forma que Jesus agia. Jesus não agia sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Havia uma diferença na atuação de Jesus. É essa diferença que nós vamos enfocar hoje nos milagres. Que Jesus ele tinha formas de agir, que não eram as mesmas, não era sempre igualzinho. E nós vamos ver na Bíblia alguns milagres que Jesus fez. O primeiro texto é Lucas 5, de 12 a 13. Diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. É interessante aqui que nós analisarmos que uma pessoa com lepra antigamente não tinha muito o que ser feito, porque era uma doença que ia dominando o corpo da pessoa e a pessoa tinha que ficar em isolamento. A pessoa não podia ficar com outras pessoas. Então, eu imagino no momento a amargura daquele homem, como aquele homem estava vivendo, como aquele homem devia estar triste naquele momento. Só que ele teve uma atitude muito bonita, que mudou a história dele. Quando ele fala assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Aqui, irmãos, ele exerceu fé. E quando ele exerceu fé, ele agradou a Jesus. Quando ele exerceu fé, ele conseguiu fazer com que Jesus atuasse na vida dele com poder e com autoridade. Porque naquele momento aquele homem precisava de uma cura, ele queria ser curado. E ele se dirigiu a Jesus crendo nisso. E ele falou: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele fez uma afirmação. Ele não perguntou, ele afirmou, porque uma pergunta é diferente. Se ele perguntasse a Jesus, ele ficaria aguardando uma resposta. Mas não era uma pergunta, era uma afirmação. E quando ele afirmou, ele exerceu fé. E naquele momento, Jesus tinha uma resposta para ele. E no versículo 13 fala: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus curou tocando esse homem. Jesus tocou e ele foi curado. Então nós vemos que
A fé que ele tinha gerou uma atitude de Jesus em curá-lo. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus tocou nele e ele foi curado. Jesus tocou, guarda isso, nesse homem e ele foi curado. Uma das formas que Jesus tinha de curar é quando ele tocava na pessoa. Mas nem sempre ele agiu dessa forma. Mas quando ele queria curar, ele curava, porque ele tinha poder e autoridade para isso. Segundo texto, Mateus 8, de 5 a 15, fala o seguinte, no versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Nós vemos aqui que o centurião era um homem importante, era um homem que tinha muitos soldados debaixo das suas ordens, era alguém que tinha uma autoridade. Não era uma pessoa comum, não era uma pessoa simples em termos de posto. E esse homem foi procurar Jesus, sabendo que Jesus podia curar o seu criado. Ele foi lá crendo que Jesus poderia curar. E quando Jesus fala de ir na casa dele, né? Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Né? E o centurião fala, né? Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aqui ele teve uma humildade, né? De reconhecer que o posto que ele tinha, que ele era uma autoridade, mas que havia alguém com tanta virtude, alguém tão melhor do que ele dizia que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. E Jesus viu isso, prestou atenção, e ele continuou falando aqui, o centurião: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Então ele disse que quando ele dava uma ordem era cumprida. Na verdade, o que eu sinto é que ele queria uma ordem de Jesus ali naquele momento, uma definição de Jesus. E no versículo 10 fala assim: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui o centurião estava exercendo fé. E é interessante, irmãos, que a fé era tanta que ele sabia que Jesus não precisava ir lá na casa dele para curar o seu criado, porque ele tinha fé. E olha que coisa linda. Irmão, Jesus conhecia o que estava no coração de cada um, o que estava na mente de cada um. Igual hoje não é diferente não. Jesus conhece o interior de cada um, o que tem no coração, o que tem na mente. E Jesus falou que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porque aquele homem sabia que não precisava Jesus ir lá, mas que Jesus poderia definir aquela história. E continuando aqui no versículo 11 diz: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quer dizer, ele teve a atitude de procurar Jesus, ele teve fé
de falar com Jesus, e Jesus no versículo 13 disse: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quando o Senhor falou vai, ele foi. Era uma ordem. O Senhor estava falando para ir. E o Senhor estava definindo a cura do criado. Devia ser um criado muito amado, muito estimado, até para esse homem passar por isso tudo de procurar Jesus. E aí nós vemos como a fé faz a diferença. Se não fosse a fé, esse homem não procuraria Jesus. Até porque se ele fosse lá afrontar Jesus, digamos que ele fosse lá afrontar, será que Jesus realmente pode curar? Eu vou lá, eu vou falar alguma coisa, eu vou enganá-lo. Só que Jesus conhece o coração e a mente de cada um. E Jesus não seria enganado. Mas aquele homem tinha um coração com fé. Ele colocou a fé em prática. E Jesus deu a ordem, falou para ele ir, e que o servo estava sendo curado. E ele foi curado. E continuando aqui no capítulo 8, no versículo 14 e 15 fala: e Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Nós vemos aqui que a sogra de Pedro estava com febre. Irmãos, a febre hoje é uma coisa mais simples. Porque fala assim, a pessoa está com febre. Hoje a pessoa está com febre, toma um analgésico, uma coisa, daqui a pouco a pessoa melhora. Muitas vezes. Mas naquela época a febre era uma coisa mais séria. Não tinha os medicamentos que tem hoje. A medicina não era a medicina que é hoje. Era muito diferente. Então a febre era uma coisa séria. Não era uma coisa tão simples. E Jesus foi e tocou naquela mulher. A febre a deixou, ela se levantou e serviu-os. Então nós vemos aqui que Jesus curou e dessa vez ele tocou na mulher. Nós vemos que no início, no leproso, Jesus tocou. Na cura do criado do centurião, ele não precisou ir lá, ele simplesmente ordenou a cura. E aqui ele tocou na sogra de Pedro e ela levantou e foi servi-los. E eu estou enfatizando bem essa história da febre pela época, não é como hoje. Porque hoje às vezes a pessoa está com febre, toma um remédio, daqui a 2 horas assim ela já está até bem. E pode ser que a febre nem volte. Se voltar, ela toma um outro remédio e consegue até, de repente, ter um dia não tão ruim. Mas naquela época a febre era uma coisa muito séria. E o simples toque de Jesus fez com que ela ficasse curada. E ela levantou-se e serviu-os. Se a gente pegar também interessante essa parte, levantou-se e serviu-os. Ela foi servir Jesus, servir os que estavam ali. Eu entendo até uma forma de agradecimento, de retribuição pelo que Jesus tinha feito naquele momento. E também para mostrar, irmãos, que quando o Senhor cura, Ele cura mesmo. Porque a pessoa quando está com febre, eu não sei há quanto tempo ela estava, mas muitas vezes a pessoa fica assim meio dolorida, não está muito bem, mas ela levantou e foi servir. Porque quando o Senhor faz um milagre, Ele faz mesmo. Não tem meio milagre, não tem quase milagre, tem milagre. E quando o Senhor faz, Ele faz por completo. E continuando aqui, essa série de milagres, João 9, de 1 a 7, um texto muito interessante também que fala o seguinte: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmãos, interessante nesse texto aqui mais uma forma de Jesus agir, mas uma forma diferente de fazer um milagre. No versículo 6 fala: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Jesus não precisava fazer aquilo. Jesus simplesmente poderia dizer: está curado, seja curado agora, e pronto, ele ficaria curado. Mas nós vemos aqui que Jesus fez de um modo diferente. Nem sempre ele agia igual. Ele tinha um modo de agir, de acordo com cada momento. A sua atitude não era igual. Isso faz de Jesus alguém muito especial também, muito diferente. Porque, irmãos, olha a simplicidade. Ele cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou os olhos do cego. Olha que coisa simples. Não fala aqui que Jesus falou muita coisa, que Jesus ficou explanando, que Jesus ficou falando. Ele simplesmente teve essa atitude. Aí de repente a gente pensa: por que ele fez isso? Exatamente, eu não sei. Deve ter muitos pensamentos. Por que Jesus fez isso? Mas o que eu tenho certeza, irmãos, ele fez porque ele quis. Ele quis fazer. Jesus era alguém que ele fazia o que ele queria na hora de curar, de fazer o milagre. Ele quis fazer. E com a simplicidade ele foi lá e fez. Também não perguntou o que o cego queria, se o cego se poderia fazer. Não, porque ele era Jesus. Ele é Jesus. Ele será sempre o Jesus. Então ele tinha poder e autoridade para ter essa atitude. E aí vem uma ordem, que ele disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Jesus mandou ele se lavar, sabendo que ele estaria enxergando logo após aquilo. Então aqui nós vemos mais uma forma de Jesus agir. Vocês estão vendo como Jesus age de formas diferentes? Os milagres vêm, mas é diferente. Jesus é assim. Aqui na terra como homem, ele era sempre muito magnífico. Imagina a alegria, o quanto esses apóstolos aprenderam andando com Jesus. Porque ele não era igual. E na Bíblia, quando nós olhamos, Jesus ele tinha suas particularidades. Jesus ele não fazia sempre igualzinho. Ele mudava a forma. Eu posso até dizer que Jesus era imprevisível, até para os que andavam com ele. Jesus nunca foi previsível. Os milagres, tudo, ele fazia do jeito que ele queria. Mas nem sempre era igual. Continuando aqui, Mateus 17, 24 a 27 diz: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus:
logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Nesse último versículo aqui é muito interessante, né, irmãos? Porque Jesus era Jesus, ele podia simplesmente fazer com que o dinheiro aparecesse ali, uma moeda, e se pagaria o que tivesse que pagar. Mas não, ele manda ir ao mar, lançar o anzol, e diz que o primeiro peixe que subir e abrir a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, quer dizer, dentro do peixe se encontraria uma moeda de valor. Do primeiro peixe. O que eu entendo nisso aqui? Jesus aqui estava querendo mostrar o seu poder com detalhes. Até para que Pedro, né, visse. Porque muitas vezes o Senhor, Ele quer mostrar que é Ele quem está fazendo. E muitas vezes o Senhor quer nos dar experiências. Às vezes você pensa assim, eu queria que isso fosse resolvido assim. Mas vai ser resolvido de outro modo. O seu milagre pode ser diferente da forma que você queria que chegasse. Mas o Senhor vai fazer da forma que Ele quer, para que você nunca tenha dúvida de que foi Ele que fez. E eu vejo aqui uma das formas é essa. Imagina, se hoje alguém diz para você, vai lá, pega um peixe. O primeiro peixe vai ter uma moeda. Olha, quantos peixes tinham ali, irmãos? Quantos peixes tinham lá naquele lugar? Né? Mas ele sabia que ele ia fazer isso. E muitas vezes, quando o Senhor fizer, não duvide. Não duvide e não divida a glória dele com ninguém. Porque o Senhor faz. Agora Ele gosta da honra também para Ele. A honra tem que ser toda para Ele. Continuando aqui, Lucas 5, 17 a 26. Eu gosto muito desse texto. Muito mesmo. Eu fico imaginando aquela cena. Aliás, é assim, eu gosto muito de imaginar as coisas na Bíblia, né? E esses milagres, então, de Jesus, eu fico assim imaginando, né? Aquela cena, como seria se eu estivesse ali, o que eu faria, como eu ficaria olhando, né? Eu acho que eu ia ficar olhando os detalhes ali, eu não ia perder nada, né? Prestando atenção, curtindo aquilo. E aí esse texto que eu vou ler, eu fico imaginando essa cena tantas vezes. Que cena linda. Lucas 5,17 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. A virtude do Senhor estava ali para os curar. A virtude estava com Jesus. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Eu acho esse texto lindo, emocionante, porque imagina se tinha uma multidão ali, se eles iam deixar passar uma cama na frente. Irmãos, hoje em dia, por muito menos, as pessoas arrumam confusão em fila, por coisas muito menores, né? E eu acho até que fila tem que ser respeitada, porque é uma fila, as pessoas estão ali, né? Mas eu imagino ali as pessoas sabendo que Jesus estava ali para curar. Imagina se iam deixar eles passarem ali com aquela cama,
Não iam deixar. Mas só que os amigos sabiam que se ele não chegasse lá, ele não seria curado. E eles não desanimaram. Eles não desanimaram. Eles subiram com a cama no telhado. Eu fico imaginando a dificuldade que esses homens tiveram. Porque eles foram, destelharam, subiram e desceram. E foram, eu vou dizer, até ousados. Ousados. Porque imagina a cena, Jesus está lá e eles tomam essa atitude. De repente alguém falou, e agora? O que a gente faz? Vamos voltar? Vamos desanimar? Vamos esquecer que ele precisa ser curado? Né? Mas aí eles resolveram que não, nós vamos lá. Aí imagina a ousadia de destelhar e descer com aquela cama lá no meio, no cômodo, né? Imagina numa reunião com Jesus e o telhado tira as telhas e aquela cama desce. Eu acho que muitos devem ter olhado e nem entender o que estava acontecendo. Mas aí, no versículo 20, Jesus fala, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E aí eu quero dizer o seguinte, use a sua fé para ajudar. Use a sua fé para ajudar. Porque muitas vezes pessoas vão precisar que você ajude no milagre delas. Pessoas vão precisar que você entre numa batalha com elas para somar a sua fé com a fé de outros para conseguir o intento do milagre. Eu vou dizer para vocês, eu não conheço esses homens, não fala a história deles, mas eu tenho uma profunda admiração pelo que eles fizeram. Eu acho a história deles bonita, uma história de ousadia, uma história de fé, uma história de amizade, uma história de quem vai em busca do milagre e não olha as dificuldades. Não sei o nome deles, mas posso te dizer, copie essa atitude deles, seja ousado, una-se com outros para que o milagre chegue, ajude outras pessoas, una-se em oração, com palavras de incentivo, palavras de bênção. Isso faz parte do Evangelho, caminhar juntos. Nós não temos que querer o milagre só para as nossas vidas. Nós temos que entender que outras pessoas precisam. Seja você um portador de coisas que o Senhor tem, um portador de boas novas, incentive, esteja junto. Porque na hora que o milagre vier, você vai se alegrar tanto, você vai falar, eu participei daquilo ali, eu estive junto. E aí você vai entender muita coisa nesse momento que a sua participação ajudou. Então, use a sua fé para ajudar os outros. Participe do milagre dos outros. E eu te digo, é muito prazeroso quando você vê que a pessoa conseguiu e que você gastou tempo em oração e que você ajudou aquela pessoa a chegar até ali. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
Eu acho bonito esse pedaço de Jesus, né? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. É uma ordem. Irmãos, e quando Jesus libera o milagre, está liberado. Quando Jesus define, está definido. Não tem ninguém nem nada que pode impedir. E aqui no versículo 25, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Eu imagino a alegria daquele homem, porque não sei quanto tempo estava ali naquela cama, não sei quanto tempo estava sofrendo, mas imagina sair dali andando e ver o milagre acontecer na vida dele. E ele foi glorificando a Deus. E falar que tomando a cama em que estava deitado, eu fico imaginando a cena, né? Ele chegou ali sendo carregado naquela cama, totalmente dependente. E aí ele toma a cama e vai embora. Agora ele já poderia carregar a cama dele. Olha que coisa linda. Só Jesus mesmo para fazer isso. E fala aqui no versículo 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. E temor, porque viram que realmente Jesus fazia. E fala aqui, irmãos, dessa cura. Mas diz que Jesus estava ali para os curar. Não estou acrescentando nada na Bíblia. Mas se Jesus estava ali para os curar, eu creio que esse foi um dos milagres. Deve ter tido vários outros. Esse aqui foi relatado. E houve temor, sim, porque eles viram quem era Jesus. E fala aqui que ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, né? Os fariseus, eles questionavam os doutores. Havia muito questionamento naquela época de quem era Jesus. Jesus, ele era considerado um subversivo por muitos, um lunático. E aí Jesus muitas vezes mostrava o seu poder para mostrar quem ele era. Porque Jesus, ele não poderia ser um homem comum. Ele era Jesus. Muitos até estranharam porque achavam que Jesus viria, né, cheio de pompa, né, cheio de majestade, né, como um rei. E ele veio simples, nasceu numa manjedoura, mas tudo tinha um propósito. O propósito de Jesus era mostrar para as pessoas o seu poder, mostrar quem ele era. Mas muitas vezes Jesus, ele não queria chamar a atenção. Mas na hora que ele fazia os milagres, aí ele fazia. Ele mostrava quem ele era. Isso é lindo, é maravilhoso. E aí eu peguei alguns milagres, irmãos. Porque tem muitos, né? Tem muitos milagres de Jesus. E o que eu entendo disso, que eu quis trazer hoje aqui? Primeira coisa, Jesus era simples. Fazia milagres de uma forma simples, com tranquilidade, com calma, do jeito que ele queria, mas ele era simples. A simplicidade estava com ele. Jesus teve, tem e sempre terá poder. Teve, tem e sempre terá poder. E na hora certa, ele usava esse poder. Na hora que ele achava que era certa. E aí eu falo o seguinte, nós estamos falando aqui de milagre. E eu te digo, ele teve, tem e terá sempre poder. E aí você que está vendo essa mensagem deve estar pensando aí, eu queria esse milagre ou esses milagres. E eu te digo, tem a hora certa do Senhor fazer, tem a hora certa do Senhor agir. Como eu falei aqui,
para atingir o milagre, precisamos exercer fé. Precisamos exercer fé para que o nosso milagre chegue. E muitas vezes nós temos que exercer fé para ajudar no milagre dos nossos irmãos. Agora, para isso, nós precisamos também entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está direcionando. Vocês viram que muitas vezes o Senhor dava uma ordem, faz isso. E as pessoas tinham que fazer. É importante que você esteja atento. O que o Senhor está falando para você? O que o Senhor está querendo mostrar em relação ao milagre que você está almejando? Você está parando para ouvir? Está querendo saber a direção que o Senhor está te levando? O que Ele está querendo mostrar? Isso é importante. Porque se você está em busca de um milagre, você tem que entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mostrando. Outra coisa importante, o Senhor tem várias formas de agir. E o jeito dele agir no milagre que você quer, pode ser um jeito diferente que ele agiu no milagre de outra pessoa. Por isso que eu quis trazer esses textos aqui hoje, mostrando. Jesus curou fazendo lodo, Jesus curou sem ir lá perto da pessoa, Jesus curou tocando. Ele fez milagres de várias formas. O peixe lá, ele falou que acharia uma moeda no peixe. Então, nós vemos que ele tem uma infinita forma de agir. E se você está querendo um milagre, preste atenção. Não bota Deus dentro de uma caixinha para definir como ele tem que fazer, como ele tem que agir. Ele vai agir da forma que ele quiser. E às vezes, se você não vigiar, você pode querer começar a limitar o agir do Senhor no seu milagre. Como assim limitar? Você querer achar que ele tem que fazer como fez na vida de outra pessoa o mesmo milagre. Mas às vezes o seu milagre vai chegar sim, mas de uma forma diferente. Não é você quem vai definir a forma do Senhor agir. Você tem que pedir que ele haja, mas da forma que ele quiser, da forma que ele achar melhor. E mesmo, irmãos, com fé, mesmo você com fé, mesmo você sendo alguém assim que quer um milagre e que clama, mesmo você tendo pessoas até que te ajudam em oração, o que eu quero te afirmar é o seguinte: acima disso tudo, tenha a vontade do Senhor que é soberana. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: você quer um milagre? Você clame, você busque entender do Senhor, você exerça fé, mas você entenda que a vontade do Senhor vai ser soberana. A sua fé, a minha fé, não é maior do que a soberania do Senhor. Vocês já devem ter notado que eu falo muito na soberania do Senhor, porque sempre tem que estar em nossas mentes isso. Nós somos servos e Ele é Senhor. E a soberania do Senhor, ela não pode ser contestada, nunca. A soberania do Senhor, ela tem que ser aceita, porque quando o Senhor define algo, Ele definiu. Ninguém pode, nem eu, nem ninguém chegar e falar: Senhor, eu não aceito isso que o Senhor está fazendo, porque se Ele definir, Ele vai fazer desse modo. E eu quero colocar nesse momento, em oração aqui junto com vocês, um pedido ao Senhor.
por esse milagre ou por esses milagres que você está querendo neste momento. Vamos estar orando e colocando para o Senhor. Senhor, nós queremos te engrandecer, nós queremos te exaltar e queremos dizer que é maravilhoso ter a Bíblia para nós olharmos, para lermos. É maravilhoso termos a Bíblia como uma bússola sobre nossas vidas e saber que Jesus fez no passado, que faz no presente, que fará no futuro. Senhor, que maravilhas esses milagres, que maravilhas todos os milagres que o Senhor fez no passado. Senhor, mas agora nós estamos falando de presente e futuro. Senhor, nós queremos neste momento clamar pelo milagre que nós precisamos. Senhor, que o Senhor ouça o clamor neste momento de cada pessoa que está colocando para Ti um milagre ou os milagres que ela anseia. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor tem poder e autoridade para cumprir, para fazer, para agir, para nos abençoar com todos esses milagres que estão sendo colocados para Ti. Senhor, abençoa-nos, cuida de nós, perdoa nossas falhas. Senhor, muitos são os pedidos, eu creio, mas maior é o Teu poder, é a Tua autoridade, é a Tua majestade. Senhor, atua com poder e autoridade nesses pedidos, nessas súplicas. Senhor, neste momento mesmo de pandemia que nós vivemos, quantos e quantos precisam de um milagre, Senhor? Quantos precisam de um milagre, Senhor, na área da saúde, na área financeira, nos relacionamentos, na saúde não só física, Pai, mas na saúde mental. Senhor, muitos estão se sentindo mal de ficar tanto tempo em casa, se sentindo presos. Mas, Senhor, nós te suplicamos que todos os milagres que estão sendo suplicados a Ti, que o Senhor possa atender. Senhor, nós nos rendemos à Tua soberania e dizemos que a Tua vontade é soberana. Senhor, mas nós te clamamos que esses milagres que estão sendo clamados a Ti, que possam ser atendidos. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de cada pedido que chega até Ti. Senhor, se nós clamamos, se nós pedimos, é porque nós cremos. Nós cremos que assim como foi feito no passado, é feito no presente, será feito no futuro. Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua majestade continua igualzinho. Nada mudou. Senhor, nós Te louvamos porque nós temos o Senhor para cuidar de nós, para nos amparar. E sabemos que em Ti repousa a nossa confiança, repousa a nossa fé. Senhor, atua na fé do Teu povo, atua na fé do Teu povo e olha esses milagres que são clamados a Ti neste momento. Senhor, eu gostaria que todos fossem atendidos, mas ao mesmo tempo eu digo que a Tua vontade é soberana e que se houver algum que o Senhor não vá atender, que o Senhor mostre até porquê e que o Senhor mostre a Tua vontade. Mas o desejo do meu coração é que todos fossem atendidos. E cabe a nós, Senhor, clamar, suplicar, exercer fé e aceitar no final que a Tua vontade é soberana. Senhor, mais uma vez nós queremos colocar essa situação de pandemia em Tuas mãos e clamar que o Senhor possa estar com Teu poder, com Tua autoridade, dando um basta nessa situação. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque nós podemos crer em milagres, porque o Senhor existe. E que os nossos milagres que nós ansiamos
neste momento nós colocamos mais uma vez em Tuas mãos e dizemos que a nossa parte nós estamos fazendo, que é exercer fé, a atitude que nós estamos tendo de colocar para Ti. Agora, o fazer está em Tuas mãos. E nós queremos Te louvar e Te engrandecer e Te honrar, porque sabemos que o Senhor pode atender a todos os pedidos. Continua conosco, continua nos guardando, continua nos livrando deste mal. E nós cremos, Senhor, que na hora certa o Senhor vai dar um basta nessa pandemia e que nós veremos essa situação com um ponto final colocado pelo Senhor. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Irmãos, vai atrás do seu milagre. Lembre-se que, como foi falado aqui, o Senhor tem várias formas de agir. Não olhe as circunstâncias, olhe o poder de Deus. Exerça fé para você, exerça fé para ajudar outras pessoas a alcançarem o seu milagre. Não desanime, não desista. E lembre-se sempre que o Senhor tem muitas formas de agir e que Ele é bom e que Ele foi, é e sempre será o Senhor de nossas vidas. Deus abençoe a todos.